Boa noite, meus irmãos. Que a graça bendita, a paz e o amor do Senhor seja com você nessa noite, tanto aqui, os irmãos que estão presencialmente conosco, quanto a vocês que nos acompanham pela transmissão. Que o Senhor seja com todos. Irmãos, a nossa caminhada dentro da perspectiva de que não nos pertencemos prossegue. E hoje nós vamos falar um pouco mais dentro desse tema, pensando um pouco numa perspectiva, não é, que, como cristão, nós recebemos da parte do nosso Senhor. Todos nós somos chamados a pensar de maneira a influenciar uns aos outros. Temos as nossas relações, temos, não é, os nossos círculos, e dentro desses pequenos ambientes, né, em que circulamos, surgem, né, as perspectivas de influência que desenvolvemos. É disso que nós vamos falar hoje, pensando nessa perspectiva de que não somos nossos, mas pertencemos ao nosso Senhor. A influência. Nós somos chamados a influenciar positivamente. Em um tempo marcado, não é, pela era digital, não é? Nós vivemos, na verdade, a era digital. Falar de influência hoje parece banal, né? Parece muito comum, parece algo muito simples, mas a verdade é que hoje os costumes, os dizeres, não é? As posturas são ditadas por esses chamados influenciadores, que estão em todos os cantos, estão em todas as mídias sociais, e a cada dia surgem novos canais, surgem novos aplicativos, onde as pessoas podem exercer suas influências, onde as pessoas podem viralizar, não é, hábitos, brincadeiras, piadas, jeitos, que inclusive acabam, não é, tomando conta, né, da nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Cada um de nós tem uma perspectivazinha aprendida por meio dessas influências que recebemos, não é, das nossas mídias. Está conseguindo? Ah, tá certo. Não é? Então, nós somos chamados a influenciar. E aí, o resultado disso, né, nós vemos traduzido aí em curtidas, em likes, em visualizações, enfim. Mas quando nós influenciamos, a quem é dada a glória dessa influência? O texto que temos diante de nós, meus irmãos, é Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, que eu convido os irmãos a lerem, inclusive podem acompanhar aí pela projeção. Eu fiz um novo modelo, então é um caráter experimental, se não estiver muito legível, os irmãos, me perdoem, tenham paciência, estamos ainda aprendendo algumas coisas. Né? Mas o texto nos diz, e para isso a gente carrega a boa e velha Bíblia, né? Para que nós não fiquemos à mercê dos recursos digitais, tá certo? E diz o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando pensamos na influência que podemos desenvolver, surge a pergunta: a quem é dada a glória dessa influência que podemos exercer? Quem é que está no centro dessas coisas? É interessante porque Jesus ele fala que somos a luz do mundo. Mas é interessante ainda mais pensarmos que somos a luz do mundo, mas que não temos luz própria. Nós, na verdade, refletimos a luz que vem do Senhor, que vem da sua glória, que nos alcança, e em nós é refletida a todo mundo. Ou seja, a luz que emana de nós, não provém de nós mesmos. É uma luz que tem como objetivo honrar aquele que é a fonte da luz, que é o nosso Senhor. Dentro dessa perspectiva,
nossa influência é positiva. Porque esse brilho, esse destaque, possuem um propósito, e o propósito é alcançar vidas, é fazer com que entendamos o projeto no qual nós estamos inseridos. Paulo, ainda em Romanos, vai nos falar um pouco acerca disso, quando ele fala que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sendo assim, tudo que diz respeito aos nossos atos, diz respeito à nossa caminhada nessa terra, deve ser feito antes de qualquer coisa para a glória do nosso Deus. É a Ele que nós estamos servindo, é a Ele que nós estamos dedicando a nossa caminhada, o nosso aprendizado e deixando, não é, um legado. O que nós fazemos hoje foi recebido de outros. Então, recebemos o ensino, recebemos o testemunho, hoje desenvolvemos, e a nossa responsabilidade é de deixarmos um legado que faça diferença na vida de outros também. Por isso, cada um de nós é chamado a pensar sobre o que nós estamos deixando nos corações. Se o que falamos, o que pensamos, a maneira como agimos e nos relacionamos podem ser comparados a sementes, vale perguntar: o que você está plantando nos corações que se relacionam com você? O que você está deixando nestas vidas? O que você está fazendo para que essas pessoas lembrem-se não somente de você, do seu jeito engraçado, ou quem sabe da sua beleza, mas lembrem-se do seu Criador. Lembrem-se daquele que te chamou e te arregimentou. Como nós podemos causar, não é, algum reflexo na vida dessas pessoas? Quais são as marcas, né, dessa semente que nós plantamos no coração, ou nos corações? O primeiro delas é o testemunho. Deixamos um testemunho. Percebam aqui o que nos diz Hebreus 11. Hebreus 11 é a conhecida galeria da fé. Ali estão pessoas que deixaram suas marcas no mundo, pessoas que impactaram vidas, pessoas que foram e são até hoje reconhecidas pela maneira como andaram com Deus. E aqui temos o exemplo de Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que seu irmão Caim, e pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel, portanto, deixa para nós um testemunho de fidelidade, de entrega plena. Abel deixa para nós um exemplo de como nós devemos adorar ao Senhor. E como bem sabemos, o que está em questão aqui não é o tipo de oferta. Deus gostou mais da oferta de Abel porque ele fez um sacrifício de sangue, seu irmão entregou lá umas verduras murchas. Não, mas diz respeito aqui ao cuidado, ao zelo, ao empenho do coração de Abel em relação ao de Caim, quando o assunto era agradar a Deus. Esse é o testemunho, é por isso que ele foi chamado de justo, é por isso que ele foi aprovado. E esse tipo de testemunho, meus irmãos, é que impacta, ou seja, a nossa fidelidade, o quanto você ama e o quanto você se dedica ao Senhor. Nós temos também, meus irmãos, a certeza de que a nossa recompensa vem do Senhor. E caminhar com essa certeza no coração também influencia pessoas. Ouvi do céu uma voz dizendo: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Final de todas as coisas, conclusão, e aqui o que nós vemos? O Senhor recompensando aqueles que perseverarem, aqueles que mantiverem-se firmes. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem
no Senhor. Morrer no Senhor aqui equivale a pensar em alguém que caminhou com Deus, que andou com Deus, que serviu a Deus, que se dedicou a Deus, que não priorizou os seus interesses, mas colocou a vontade do Senhor como prioridade na sua vida. Essas pessoas são recompensadas. E aqueles que servem ao Senhor com esse entendimento, marcam vidas, marcam corações. Por quê, irmãos? Vivemos um tempo de pessoas completamente insatisfeitas, pessoas ingratas, pessoas que quanto mais possuem, mais querem, que quanto mais têm, mais reclamam, que nunca têm o suficiente, que nunca alcançam o suficiente, que sempre o melhor é o que lhes falta. Ora, percebam aqui a perspectiva de servos do Senhor que perdiam tudo, absolutamente tudo, até a própria vida, mas cumprindo aqui a perspectiva que Jesus nos diz no texto dos Evangelhos. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Portanto, a recompensa marca e influencia vidas. Mas existem pessoas que deixam um impacto profundo no coração dos outros. E aqui nós temos o exemplo de Dorcas, não é? Uma senhora, tinha um outro nome, Tabita, não é? A tradução de Tabita é Dorcas. E o texto diz que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Uma mulher generosa, uma mulher que tinha o seu coração marcado pela misericórdia. O que acontece com Dorcas? Ela adoeceu e morreu. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, 2 cidades, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. As pessoas estavam ali lamentando a perda de alguém que impactou muitos corações, pela sua generosidade, pela disposição, pelo envolvimento. É interessante que nós muitas vezes olhamos para situações de luto recente, e o que a gente percebe é esse vazio deixado pela pessoa. Normalmente isso se dá no coração da família, no coração dos amigos mais chegados. Mas Dorcas marcou uma cidade. Estavam ali pessoas de outras famílias, pessoas carentes. E lembrem aqui que o texto está falando de viúvas, né? Viúvas eram mulheres que ficavam desvalidas pela perda de seus maridos. O que Dorcas fazia por essas mulheres? Ela as ajudava, ela as vestia. Então, Dorcas fez diferença na vida dessa mulher, impactou vidas. Esse é o tipo de influência que o Senhor espera que nós desenvolvamos, porque somos chamados a ser semelhantes a Cristo e dependentes dele. É óbvio que isso não é resultado dos nossos próprios esforços, mas do que habita em nosso coração. O que é que me motiva a deixar uma influência positiva na vida de alguém? O influenciador, ele tem grandes responsabilidades. Vocês têm acompanhado aí, vocês têm percebido que a vida de um influencer não é fácil. Ele não pode pisar fora do traçado. Né? Um Twitter mal colocado, né? Uma palavra fora do contexto, e as pessoas caem matando e o cancelamento é iminente. Não é? Mas pensando aqui dentro da perspectiva de uma influência cristã, quais são as nossas responsabilidades? Nós temos pelo menos 3 grandes aspectos de responsabilidade que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro deles é pessoal. Você tem responsabilidade pessoal, uma responsabilidade que começa no seu próprio coração. Não é? O início de tudo
é a ideia de uma vida coerente, né? De uma vida que coadune com aquilo que você professa, com aquilo que você externa por meio da sua verbalização e das suas atitudes, né? Em casa, a título de exemplo, que nós mostramos o nosso lado avesso. Em casa, nós não vivemos na representação, né? São muito poucas as pessoas que conseguem ser tal como é em casa na rua, não é? E isso é perigoso também. Mas em casa, normalmente, a gente mostra quem realmente é. É o que a gente chama de avesso. É o lado que só quem é muito próximo conhece, né? É o real, é quem de fato você é. E dentro dessa perspectiva, há alguém que conhece o nosso avesso como ninguém, que é o próprio Senhor. Né? O salmista aqui, que é Davi, está dizendo: tu me sondas e me conheces, e sabes até quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Então, nós podemos esconder nossos pensamentos, nós podemos esconder nossas intenções, mas do Senhor não. Então, a influência começa exatamente no pensar sobre quem sou eu, como eu vivo, quem eu sou, e se eu carrego, não é, a partir da minha fé em Cristo Jesus, este selo de autenticidade. O que é ser um cristão autêntico? Um cristão que nunca erra? Um cristão que jamais falha? Não. É o nosso alvo. Mas não significa que isso já esteja concluído, que já tenhamos alcançado. Mas como Paulo dizia, nós corremos para alcançar este prêmio. Nosso objetivo é chegar lá, e a cada dia isso é construído. Não deixa de ser um processo. Nós estamos sendo trabalhados dia após dia, mas a autenticidade confere-nos exatamente a perspectiva de alguém que está em desenvolvimento, em crescimento, em amadurecimento. Então, o que nós precisamos verificar é justamente a coerência daquilo que cremos com aquilo que fazemos e pelo modo como vivemos. Então, a responsabilidade pessoal é o começo. Mas também nós precisamos pensar na perspectiva eclesiástica. E a igreja aqui, meus irmãos, é o lugar da partilha. É onde nós colocamos nossas capacidades, a nossa generosidade, a nossa disposição em oferta. Não é? É na igreja que nós dividimos todas as coisas. Aqui é Pedro que está nos dando um direcionamento, ele vai dizer: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É interessante que o Senhor não exige que você faça aquilo que você não pode. Não é? Deus é tão bom porque Ele não exige que eu cante por amor a vocês. Não é a minha. Não é? Para isso Ele me deu alguém que canta. Bem melhor que eu. Não é? Então é cada um. Então isso significa dizer que nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de desenvolver o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Como bons despenseiros. O que é o dispenseiro? É a pessoa encarregada de distribuir as coisas. Então o que você recebeu não serve para ficar guardado, não serve para ficar inativo, não serve para ficar escondido, é para ser colocado em prática. É para colocar à disposição dos outros. E o que nós temos que pensar é como é que eu uso o que Deus me deu. E uma segunda coisa que você tem que se preocupar é quanto você está dando daquilo que o Senhor te deu. Não retenha seus talentos, não retenha seus dons. Mário Sérgio Cortella gosta de falar de algo muito interessante, que é sobre generosidade em vários aspectos. Ele fala que compartilhar o que se sabe é generosidade intelectual. Isso é uma ideia muito bonita, muito bacana, e é verdade, nós somos chamados a fazer isso, não é? Desenvolver essa generosidade que se apresenta aqui em 3 níveis. Uma generosidade empírica, que é
a experiência, né? Ou seja, fazer as coisas juntos, vivermos juntos, né? Compartilharmos bons momentos e os maus momentos também. Generosidade emocional, não é? Sofrer com o irmão, se alegrar com o irmão, não é? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é generosidade emocional, mas também tem a generosidade espiritual, que é quando você intercede pelo outro, quando você aconselha o outro, quando, baseado na palavra de Deus, você abençoa a vida do seu irmão. E é onde você pensa, o que é que você tem? E eu posso até te dar alguma dica. O Senhor te chama e me chama, chama cada um de nós para vivermos em envolvimento, para desenvolvermos o nosso caráter e para nos dispormos. Então, isso cada um de nós é capaz de dar. Claro que com as nossas particularidades, com as nossas próprias questões, mas em alguma proporção nós conseguimos dar. Nós somos capazes de nos envolver, somos capazes de apresentar caráter porque temos a palavra do Senhor para nos ensinar. Nós somos capazes de nos dispor porque o Senhor nos tem ensinado e tem nos mostrado o caminho das pedras. Então, nós não estamos aqui, abandonados. E como Jesus nos garante no Evangelho de João, ele também afirma que não nos deixará órfãos. Então, ele nos acompanha, nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece dia após dia. Então, a igreja é o lugar da partilha, é aqui que nós dividimos as bênçãos que nós recebemos. Mas temos também essa responsabilidade social, que é a nossa missão. Nós somos convocados por Cristo para colocar em prática uma missão, não é? E o que ele vai nos dizer aqui na sua oração sacerdotal? Jesus está intercedendo por você, por mim, por nós aqui. E o que ele vai falar é fantástico e decisivo. Ele vai dizer: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus está afirmando aqui que nós ganhamos o ódio do mundo porque recebemos dele o conhecimento de Deus. Mas ele prossegue: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas aqui está, irmãos, o centro nervoso dessa passagem. Não peço que os tires do mundo. Esse é o lugar onde nós devemos desenvolver nossa missão. Jesus está dizendo para nós aqui, quando ora ao Senhor, o Pai, que não seria fácil. Mas é Ele quem nos molda. É Ele quem nos dá, meus irmãos, a forma necessária para que possamos cumprir essa missão. Com a afirmação, a promessa de que Ele nos protegeria do ódio do mundo. Não é? Dessa diferenciação que recebemos pelo absorver a palavra. Só o fato de você conhecer a palavra já te torna diferente. E quando você pratica, então, aí o contraste é imenso. E há que se ter, meus irmãos, coragem para isso. É por isso que Jesus está nos encorajando aqui. Essa oração ele torna conhecida exatamente para que nós nos lembremos de que coragem é necessária para a prática da missão que o Senhor nos chama a desenvolver. Somos seus peregrinos. Ele enfatiza aqui na última frase essa realidade. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele já tinha falado isso. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus enfatiza isso para que você e eu nos lembremos de que esse lugar não combina conosco.
Estamos de passagem. Mas a nossa passagem não pode ser uma passagem furtiva, não pode ser uma passagem silenciosa, não pode ser uma passagem secreta. Ela tem que ser percebida, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser, vista, porque é uma missão e o missionário ele deixa suas marcas, ele deixa a sua influência. Jesus influenciou muitas vidas com a sua maneira peculiar de servir. Jesus deixou para nós um exemplo de senhorio que o mundo não conhece, que o mundo estranha demais. Porque para nós os senhores são superlativos, são grandes, são dignos de toda a honra. Mas nós conhecemos um Senhor que se abaixava para lavar pés. Se você puder observar, não sei se ficou muito claro, mas esse pé aí precisa realmente de muito cuidado. Não é? Mas foi o que ele fez. Ele fez um serviço tido por muitos como indigno para mostrar, é assim que você tem que servir. É isso que você tem que fazer. Então a melhor maneira de influenciar vidas não é demonstrando nossa beleza, nossa verborragia, não é mostrando o quanto nós conhecemos acerca de um assunto. A melhor maneira de influenciar é servindo. Todos os que serviram, influenciaram, deixaram marcas. Mesmo aqueles que serviram contra a sua vontade, são lembrados até hoje. Imagine se você serve com disposição. Imagine o que pode acontecer se você servir de coração pleno. Então, se você deseja influenciar vidas, não cultive seguidores. Seja um seguidor. Seja alguém marcado pelo chamado de Jesus. Pertença a Ele, seja dele. Assim, bem como assim tudo que você faz. Amém? Que Deus te abençoe. Que seja você um espiritual influencer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, nosso Salvador, nós te adoramos, te agradecemos pelo privilégio do serviço. Bem sabemos, ó Deus, que o poder para influenciar não vem de nós, mas do Senhor. Pois o Senhor é o primeiro e grande exemplo de serviço, onde o Criador de todas as coisas se dobra para servir a sua criação. Tira de nós, ó Deus, toda arrogância, toda pretensão, para que o nosso coração te sirva plenamente e deixemos, ó Deus, nesse mundo uma influência que não é nossa, mas do Senhor, influência da graça, influência do teu amor poderoso, que transforma e impacta muitas vidas. Oh, Pai Santo, obrigado pelo privilégio desta parceria, porque, ó Deus, reconhecer que servimos ao Senhor é uma honra. Que nunca nos esqueçamos disso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a orientação e o poder do Santo Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus. Que sejamos, ao longo da nossa caminhada por essa terra, grandes servos, que sirvam ao Senhor em todo o tempo, até aquele dia em que Ele mesmo há de vir para resgatar a sua igreja, e esta com Ele reine por todo sempre. Amém.